Nós estamos muito felizes com o nosso encontro hoje. Tem alguns irmãos que gostariam de estar aqui hoje e não puderam por outros compromissos, mas nos alegramos com a presença de vocês. Nos alegramos porque nós estamos fazendo isso para o Senhor, para que a igreja também louve ao Senhor com mais entendimento e conhecimento de quem é o Senhor e de por que nós devemos o adorar, por que nós louvamos, por que nós cantamos, por que nós estamos aqui servindo ao Senhor. Amém? Então, o que é louvor e adoração? Bom, a adoração é um conceito bem mais amplo. Esse quadradão maior aqui. Tem um monte de coisa ali dentro que é adoração. Adoração não é só música. Adoração não é somente o momento do louvor. O louvor, ele está contido na adoração. É uma das formas de adoração. Primeiro, a gente vai falar sobre a definição de adoração, dessa palavra adoração. No hebraico, ela é escrita e falada como avodá. Eu não sei falar hebraico, mas vamos supor que seja assim que fale, avodá. A raiz da palavra, ali onde está vermelhinho, esse avod, significa servir, serviço. É a mesma palavra que é usada para adorar o Senhor, também é usada para servir ao Senhor. Serviço, um trabalho ao Senhor, uma adoração ao Senhor é um trabalho. Isso não quer dizer que é um fardo, muito pelo contrário, mas que é, sim, um exercício. Adoração é todo o serviço que você faz para Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma adoração. Nós estamos aqui reunidos para aprender mais sobre as coisas do Senhor, para aprender mais sobre louvor e adoração, reunidos no nome do Senhor. Isto é uma adoração a Deus, não somente o momento que nós oramos ou que nós cantamos, mas também todo serviço extra, igreja, também pode ser adoração quando feito com entendimento, quando feito com intenção. Então, nós podemos adorar o Senhor enquanto lavamos a louça de casa. Nós podemos adorar o Senhor enquanto trabalhamos no nosso trabalho. Naquilo que fazemos, cada um aqui tem um trabalho, cada um tem a sua rotina, e nós podemos ser intencionais e adorarmos ao Senhor não restritamente a cantar em casa ou o tempo de oração e leitura da palavra, que é muito importante, mas toda a nossa vida, ela pode ser uma adoração ao Senhor quando fazemos isso com o coração prostrado ao Senhor. A adoração, no sentido amplo, aquele retângulo maiorzão lá, ela envolve toda a nossa vida, Então, é toda nossa forma de viver. Tudo que nós fazemos deve ser adoração. E isso é difícil, porque a gente vive de forma automática. A gente está acostumado a sair de um compromisso para outro, a gente vai de um lugar para outro, a gente começa uma tarefa, vai para outra, sem nos atentarmos que o Senhor está ali conosco. Nós não, por vezes, nos esquecemos que o Senhor está ali e que Ele é digno da nossa adoração em todo o tempo. E é nós correspondermos a quem Deus é. Então, o Senhor está comigo e eu vou fazer isso de uma forma que honre e glorifique o Senhor, porque o Senhor está aqui presente. E quando essa adoração é em todo o tempo, pelo menos deveria ser em todo o tempo, 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Então, todas as formas que nós lidamos com toda a nossa vida, ela pode ser uma adoração ao Senhor. A forma que nós cuidamos das nossas finanças, a forma que nós cuidamos da nossa vestimenta, a forma que nós cuidamos dos filhos, dos parentes, da casa, tudo isso pode ser adoração e deve ser feito para honrar ao Senhor. E a adoração, num sentido mais estrito da palavra, mais fechadinho, é prestar culto ao Senhor. O que nós fazemos todos os domingos, o que nós estamos fazendo aqui, estamos louvando ao nosso Senhor, cultuando ao nosso Senhor. E toda a liturgia do culto é adoração, não somente o louvor, não somente este momento que nós cantamos. Quando a pessoa abre o culto, é adoração. Quando nós cantamos, é adoração. Quando o pastor prega, é adoração. Quando as crianças estão na salinha, estamos adorando ao Senhor. Quando estamos em comunhão, nesse amor que o Senhor nos une, estamos adorando ao Senhor. Claro, mais uma vez,
Tudo isso feito com intenção. O louvor, ele é só uma das formas de adoração. E agora eu queria ir para o conhecimento de quem Deus é. E queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Deus, ele se revela na criação. Essa é uma das formas de nós conhecermos ao Senhor, é olhando a sua criação. Céus declaram a glória de Deus. Toda a beleza que nós vemos na criação mostra quem é o Criador. E aqui, Paulo está falando que Deus se mostra, o homem vê e não o glorifica, não o reconhece como Deus. E o fato de Deus se mostrar dessa forma, de uma forma natural, visível, fácil, até mesmo de ser compreendida por aí, torna o homem inexcusável, indesculpável. O homem vê ao Senhor, vê a glória de Deus e não o glorifica como Deus. Então, isso é algo que falamos na teologia como sensus divinitatis, ou senso de divindade. Todo homem tem dentro de si uma ânsia por adorar. Todo homem adora algo ou alguém. De qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar que nós formos, vai ter algum ídolo, vai ter alguma crença, vai ter algum objeto de adoração, até mesmo o sol, o universo, as estrelas. As pessoas, elas têm esse desejo por adorar alguma coisa. Até aqueles que não creem em Deus, não creem em Cristo, não servem ao Senhor, eles adoram algo. Mesmo que talvez não coloquem com essas palavras, mas eles têm sim um Senhor a quem eles devotam a sua fé, sua confiança, o seu futuro. E isso é triste, porque nós vemos quantas pessoas estão ansiosas, ansiando por adorar o verdadeiro Criador e estão sendo enganadas com os olhos vendados, não vendo que aquilo que eles estão adorando não é o Senhor, não é o Criador de todas as coisas, não é o Deus a quem elas deveriam estar buscando. E nós não podemos adorar a Deus sem o conhecer. Isso é o que acontece no anterior ali, o senso comum, que todos adoram alguma coisa. Nós precisamos conhecer ao Senhor, até mesmo para não sermos enganados, né? Então, vou ler os versículos que estão aqui no slide. E diz, em 1 Crônicas 28:9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Salmos 14:2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Nós não temos como verdadeiramente adorar a Deus sem o conhecer. Antes de nós nos entregarmos, a Cristo, o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos cegos, envolvidos pelo pecado, adorávamos a nós mesmos, adorávamos a nossa vida, adorávamos qualquer outra coisa. Não reconhecíamos o nosso Senhor. Nós andávamos perdidos, E quando nós
nos encontramos com o Senhor, essas máscaras saem dos nossos, né, de nós, parece que os nossos olhos se abrem, nós vemos o Senhor. E agora que nós estamos diante desse Senhor, nós desejamos o conhecer, porque é um relacionamento. Por exemplo, eu só sei que o Davi gosta de um certo tipo de comida porque eu o conheço. Eu sou casada com ele, ele me comunica o que ele gosta, eu sei o que ele gosta, eu faço o que ele gosta porque eu o conheço. Se eu não o conhecer, talvez eu faça algo que ele nem gosta de comer ou até mesmo é alérgico, né? Tem um repúdio total. E nós precisamos conhecer a Deus dessa forma também. Conhecer a sua vontade, conhecer os seus princípios, conhecer os seus estatutos, conhecer o seu caráter, quem ele é, para nós o adorarmos da forma que lhe é digno, da forma que ele espera ser adorado. Deus, ele é extremamente santo, justo e majestoso, e nós, por vezes, estamos aqui cantando sem nem entender o que estamos falando, o que está na canção. Nós precisamos conhecer esse Deus. E Deus, ele se revela na sua palavra. Deus se revela na criação. Mas essa palavra escrita que nós temos é o que nos dá a segurança, que nos dá o entendimento de quem Deus é. É de fácil acesso. Nós temos até mesmo no celular. É simples. Nem tudo a gente vai entender de primeira. Vamos precisar, talvez, de apoio, de pessoas nos ensinando. Mas nós temos livre acesso para conhecer esse Deus, que deseja ser conhecido. Ele deixou isso para nós o conhecermos, e não somente agora na palavra escrita, mas nós o conhecemos quando temos um relacionamento com ele, quando nós oramos, quando nós conversamos com o Senhor, quando vivemos uma vida entregue ao Senhor. E dentro dessa adoração, agora voltando para a questão da adoração, tem o louvor. O louvor é uma forma de adoração. E o que é o louvor? Assim como a adoração, o louvor é uma resposta a Deus. Deus nos ama, nós o amamos. Deus fala, nós respondemos. Deus faz, nós o agradecemos. Deus vem a nós, por isso nós vamos até Ele. É o Senhor que nos amou primeiro e nós então nos amamos, né? Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Ele entregou o seu Filho por mim e eu o amo por isso. É uma resposta a Deus. Salmo 63, 1-5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor em resposta àquilo que Ele é, àquilo que Ele faz, àquilo que Ele fará. E é maravilhoso saber que isso é uma resposta, porque mais uma vez nos mostra que não estamos aqui sozinhos. Mesmo quando nós não estamos sentindo nada no momento de oração ou do louvor, de cantar, enfim, mas nós sabemos que o Senhor tem falado conosco e por isso nós temos respondido. Isso é maravilhoso. E o louvor, ele é uma resposta visível. A adoração, as pessoas não veem. Muitas vezes, como eu falei antes, é o nosso viver. Talvez elas vejam o nosso testemunho, mas o interno do nosso coração não é visível para os outros. Mas o louvor é uma resposta visível, né? Nós cantamos, nós tocamos, nós falamos, proclamamos, né? Há uma revelação, não uma nova revelação, algo misterioso, mas a revelação ao conhecimento que veio por meio da contemplação. Então, nós contemplamos a Deus, nós pensamos acerca de Deus, nós meditamos nas coisas de Deus, nós o conhecemos porque temos o entendimento de quem Ele é, porque o próprio Espírito nos dá esse entendimento e então nós respondemos em adoração. Não tem muito como inverter a ordem, porque senão nós vamos estar adorando quem não conhecemos e talvez estejamos adorando qualquer outra coisa, menos a Deus. O louvor, então, ele é expressão, ele é visível, audível, ao mesmo tempo que depende completamente do nosso
interior. Nós não podemos simplesmente cantar, já que o louvor é audível, simplesmente cantar e achar que ok. Não, o nosso coração também precisa estar alinhado, em conformidade com aquilo que nós estamos cantando. Então, precisa estar completamente ali, né, envolvido com o nosso coração, a nossa forma de viver. E quando eu falo do coração e da mente, como está escrito ali, é prostrados ao Senhor. Não necessariamente nós temos que cantar ajoelhados a Deus, mas é com o nosso coração, com esse entendimento de nos prostrarmos ao Senhor, essa reverência ao Senhor. E agora o louvor no culto, como uma expressão. Já que a gente falou de levantar as mãos ali naquela outra tela, o que acontece durante um culto? Vão ter pessoas que vão levantar as mãos simplesmente porque os outros estão levantando as mãos e ela talvez tenha vergonha de ficar acanhadinha ali. Não, tá todo mundo levantando, eu não sei muito bem porquê, mas eu vou levantar a mão também. E ela não tem o entendimento de quem Deus é, mas ela levanta porque os outros estão levantando. Ou também a pessoa pode ter o entendimento de quem Deus é e, por causa da administração, do louvor ou do que está sendo cantado, ela levanta as mãos porque ela está sendo levada àquilo. Não levada no sentido de manipulação, mas quando nós cantamos algo que exalta o Senhor, a gente sente vontade de erguer os nossos braços. Parece que é involuntário, nós sentimos esse desejo. Mas também tem a pessoa que ela entende, conhece o Senhor, mas neste momento ela não está sentindo nada de diferente, não tem nada lhe chamando a atenção, não tem nenhum impulso para ela levantar as mãos, ou enfim, fechar os olhos. Eu estou dando levantar as mãos como exemplo unicamente. Mas ela levanta as suas mãos, ou ela fecha os seus olhos, ou ela, enfim, porque ela sabe que o Senhor é merecedor, Ele é digno de expressão de louvor. O Senhor é digno que eu levante as minhas mãos, mesmo que eu não esteja sentindo no meu ser, eu não estou sentindo arrepios, não estou sentindo emoção, nada, mas eu levanto porque eu sei que Ele é digno, e isso basta. O Senhor, Ele é digno da nossa adoração. E tem algumas palavras hebraicas para o louvor. Por que eu trouxe elas, né? Nós temos a nossa Bíblia traduzida para o português, né? Muito válida, maravilhosa, preciosa, que bom, glória a Deus que nós temos ela em nossas mãos. Mas sempre nós podemos e devemos voltar ao original do texto, porque tem uma riqueza maior de detalhes naquelas palavras, porque de idioma para idioma muda algumas coisas, algumas expressões que nós temos. Quem fala em inglês não tem. Um exemplo disso é a própria saudade, né? Não tem uma palavra específica para isso. E do louvor não seria diferente. Tem 7 palavras para o louvor. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Me perdoem pelo meu hebraico, eu só vou ler da forma que está escrito. Uma delas é barak, que é o ajoelhar-se em reverência e submissão. E aí, Salmo 66:20, que diz: Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Queria que os irmãos se atentassem que a cada vez que a gente falar a explicação do termo e a gente lê o versículo, a gente consegue imaginar o salmista ou a pessoa que estava escrevendo nessa posição ou nessa intenção. Terrilá, que é cantar uma canção espontânea e não ensaiada, Senhor, vinda do seu espírito. Salmo 22:3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Tolda, levantar as mãos em agradecimento. Salmo 107:22. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Yada, levantar as mãos e avançar, como isso aqui, né? Ou quando nós dessa forma de impulsionar, assim, né? Avançar as mãos enquanto se faz uma confissão sobre Deus, quando fala algo, por exemplo, sobre o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz. Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Shabak é um grito alto e alegre de testemunho.
Salmos 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Então, uma geração gritará, contará com alegria, né, as obras do Senhor. Halal, que é pular, dançar, ser barulhento e clamoroso. É a expressão, estamos extremamente alegres ali, exultando de alegria. Salmo 150, versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E zamar, adorar o Senhor tocando um instrumento. Salmo 98, versículo 4. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Então, são algumas palavras, não quer dizer que nós temos que, num momento de louvor, nós praticarmos todas essas coisas juntas e misturadas, mas todas essas coisas também são expressão no momento de louvor. Claro que sempre devemos prezar pela ordem no culto, mas nada nos impede de levantarmos as nossas mãos, nada nos impede de nos prostrarmos ao Senhor. E aí, então, tem Isso aqui é legal. Mas eu tenho vergonha. E agora? Eu tenho vergonha. Tenho vergonha de levantar as mãos, eu tenho vergonha de fechar os olhos, eu tenho vergonha de cantar junto com os irmãos. Eu tenho vergonha. É fato que cada um tem um jeito de ser. Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais envergonhadas ali. Mas a vergonha, dentro de um contexto de um culto ao Senhor, ela não deve ser algo que nos impeça de adorar ao Senhor com todo o nosso ser. A gente pode, sim, ser mais contido, né? Não há problema nisso. O problema é trazer a vergonha como uma desculpa para não adorar o Senhor da forma que Ele é digno. Então, eu não levanto as mãos porque eu tenho vergonha. Eu não canto porque eu tenho vergonha. Eu não cumprimento os irmãos porque eu tenho vergonha. Mas o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. E se glorifica o Senhor eu cantar junto com os meus irmãos, eu vou cantar junto com os meus irmãos. Não sei a letra. A gente geralmente tem na tela. Hoje que não tinha, mas cante o que está na tela. Se não consegue acompanhar, ore o que está sendo cantado. Porque isso é precioso. O Senhor, Ele espera isso. O Senhor sabe que você tem vergonha. O Senhor sabe que você é tímido. O Senhor sabe que você tem as suas dificuldades. Mas o Senhor também sabe que Ele é digno de receber a sua adoração, mesmo quando você está envergonhado, mesmo quando você está acanhado. Nós estamos, num contexto de culto em si, nós estamos adorando com a igreja, em comunidade. E, por vezes, vai chamar mais atenção não estar com as mãos levantadas quando todos estão com as mãos levantadas. Então, a vergonha aqui, ela meio que perde o seu significado. Eu tenho vergonha de levantar as mãos, mas está todo mundo de mão levantada e eu não. Agora eu estou chamando mais atenção ainda do que se eu estivesse com as mãos levantadas. E não que eu deva levantar porque todo mundo levantou. Não é disso que eu estou falando, mas essa questão de dividir a atenção. Não, o que eles estão pensando de mim? Se eu levantar as mãos, o que vão pensar? Se eu cantar, o que vão pensar? Quando eu vim pelas primeiras vezes na igreja, aqui inclusive, eu não conhecia o Senhor, nada. As primeiras vezes que eu vim, os primeiros 3 meses no mínimo, eu cantava o que estava na... Acho que não tinha slide ainda, mas eu via a letra das minhas cunhadas para tentar cantar. Eu tentava cantar para mostrar para a igreja que eu estava fazendo parte. Eu não conhecia o Senhor ainda, eu não tinha entendimento de nada, mas eu queria mostrar que eu estava ali, que eu estou participando e tal. Com o tempo eu entendi que não era para mostrar para os irmãozinhos, não era para mostrar para o Davi que eu estava participando, nada disso, mas que era para o Senhor. E aí quando se tornou para o Senhor, ficou mais fácil. Ficou mais fácil cantar, ficou mais fácil estar presente em comunidade. O Senhor, Ele é santo e por isso Ele é digno que eu cante. O Senhor, Ele é justo e majestoso, por isso Ele é digno que eu feche os meus olhos em contrição pela sua majestade. O Senhor é bondoso e misericordioso, os seus feitos por nós são maravilhosos. Por isso, Ele é digno que eu levante as minhas mãos. Mais uma vez, não é por obrigação, mas é por um entendimento de quem Deus é.
o entendimento da sua dignidade, da sua majestade, da sua santidade, que é maior do que qualquer outra coisa, é maior do que as nossas dificuldades, é maior do que os nossos temores, é maior do que as nossas preocupações daquele momento. O Senhor é muito maior do que isso e Ele é merecedor de uma adoração completa, de uma adoração onde eu sei que eu estou adorando ao Senhor, eu sei que é para o Senhor, eu sei que eu estou com os meus irmãos, mas é para o Senhor. Eu sei que talvez alguém vai ver que eu estou desafinando, mas é para o Senhor, porque o Senhor é digno. Ele é digno. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é tremendo, de uma forma que nós nem conhecemos por completo e nem vamos ter total entendimento da sua complexidade, mas Ele é digno da nossa adoração. E quando nós devemos louvar? Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Irmãos, quando nós devemos louvar? Sempre. Amém. Como nós devemos louvar? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós temos fôlego aqui nesta manhã, não temos? Devemos louvar ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos concordando com a sua palavra. A maioria das canções que nós cantamos, elas vêm da própria palavra, então nós concordamos com a sua palavra, nós celebramos o que ele fez, como lemos em alguns salmos, e proclamamos a nossa fé no que ele vai fazer. A fé que Cristo voltará, a fé de que as suas promessas irão se cumprir. E Deus, ele procura por adoradores, pessoas que o adoram. Quando nós conhecemos a passagem da mulher samaritana, nós vemos a situação ali de que ela vai até o poço, Jesus já estava lá, e eles têm toda aquela conversa dramática ali de mas quem tu és? Por que estás falando comigo? E tudo mais. E a mulher samaritana, ela faz uma pergunta ali para o Senhor, e ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava perguntando: quem são os verdadeiros adoradores, nós ou vocês? E Jesus responde: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E disse mais: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Senhor está em busca desses adoradores. Jesus estava falando que o povo de Deus, o povo do Senhor, ele não estaria aqui nem ali, restrito a um templo, a um lugar, a um monte, nem mesmo a uma tribo específica, mas que o povo de Deus, esses escolhidos do Senhor, eles viriam de todas as tribos, línguas e nações, em todos os lugares, servindo e o adorando com sinceridade, prestando-lhe culto verdadeiro. A verdadeira adoração, ela não está presa a um determinado lugar, ela não está presa aqui na nossa igreja, nem a outra igreja lá do outro lado da rua, não está presa a lugares, nenhum lugar consagrado ou considerado sagrado, né? E está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra. E mais uma vez, adoração requer conhecimento de quem Deus é. Não é mais um lugar específico para nós irmos adorarmos a Deus. Deus não está mais restrito a um lugar fechado. Deus não está restrito a um sacerdote que somente ele pode estar naquele lugar. Mas agora ele é para nós, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, nós sabemos que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo.
E nós sabemos que isso significa que hoje nós podemos entrar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor e ainda um pouco mais que isso, o próprio Senhor habitando em nós, né? Através do Espírito Santo que habita em nós. Então não há mais limitação de espaço, limitação de tempo ou de tribo, de locais, né? Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos e devemos louvar ao Senhor. O Pai procura por esses verdadeiros adoradores que entendem que o Senhor está presente, que o Senhor é digno dessa adoração. O Deus vivo é o Todo-Poderoso, o Criador do universo, do céu, da terra, como nós cantamos aqui. E adorar em espírito e em verdade é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem nunca o representará, por mais que nós tentamos até mesmo descrevê-lo. E que a sua presença não está limitada a um suposto lugar. Deus é Espírito e Ele se revela de forma plena em Cristo Jesus, a única imagem de Deus visível, a perfeita imagem de Deus. Cristo é aquele que nos mostra quem Deus é. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós adoramos ao Senhor quando o conhecemos, e a genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, porque nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. De um relacionamento vital, unido, né, como um coração unido que precisa, que depende do Senhor. E um compromisso com a verdade que Ele revela. Não somente o conhecer e o buscar, mas ter um compromisso com a sua verdade. Então não podemos negar as suas palavras, negar os seus feitos, negar o seu testemunho, negar as suas leis, mas nós devemos estar em conformidade com todas essas coisas. E então, o perfil de um adorador. O adorador, ele tem algumas coisas que ele deve ter, deve expressar. Não são regras, mais uma vez, mas o verdadeiro adorador, não somente aquele que canta e toca aqui, ele é humilde, no sentido de reconhecer que ele não é digno de estar na presença de Deus por si próprio. Eu não fiz nada, eu não conquistei nada para ser digna de estar na presença do Senhor, para estar aqui falando neste momento. Mas quem me tornou digna disso, merecedora disso, foi Cristo. Os méritos de Cristo imputados a nós. Por causa de Cristo, hoje nós podemos estar aqui diante do Senhor. Então, o verdadeiro adorador, ele tira as suas máscaras, ele tenta não ser mais... não, aqui eu sou assim, do lado de lá eu sou de outro jeito. Ele sabe que diante de Deus ele pode soltar a sua bagagem, soltar as suas armaduras, ele ficar tranquilo e reconhecer que ele depende da misericórdia do Senhor. E ele sempre tem no seu coração a certeza de que o motivo de ele estar na presença de Deus é Cristo e não as suas obras, não os seus feitos, mas unicamente Cristo. O verdadeiro adorador, ele vive a fé no dia a dia, como a gente falou lá no início, que a adoração é todo o nosso viver, envolve todo o nosso viver. E ele sabe, então, que a adoração, que adorar o Senhor não se restringe ao momento do culto, não se restringe ao domingo à noite, 7h30, quando nós nos reunimos aqui, ou a algumas músicas. Ele sabe que adorar o Senhor é todos os dias, em todas as oportunidades, de todas as formas. Ele é íntegro, ele é verdadeiro, justo, fiel em todas as suas ações. Isso não quer dizer que ele nunca vai falhar, mas que ele sabe o caminho que ele deve seguir. Então, se ele falhar, ele vai reconhecer, pedir perdão ou perdoar as pessoas. Ele sabe que ele não deve parecer santo, mas ser santo. Ele sabe que não é só aqui na igreja que ele deve cuidar com suas palavras, mas do lado de fora. Não é só aqui na igreja que ele deve cuidar com as suas vestimentas, mas do lado de fora. Não é só aqui dentro que ele deve parecer certinho, mas em todos os lugares e de fato ser. O verdadeiro adorador, ele tem um relacionamento com Deus. Nós não temos como viver unicamente pelo relacionamento que o pastor tem com Deus, ou que o nosso marido tem com Deus, ou que os nossos amigos têm com Deus. Nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor, termos essa proximidade com Deus, entendermos que nós somos filhos amados. Nós cantamos aqui que não somos
mais escravos do medo e que somos filhos de Deus. O verdadeiro adorador, ele reconhece que Deus é Pai, Senhor, Santo. Ele reconhece Jesus como seu Salvador. Ele reconhece a ação constante do Espírito Santo no seu viver. Ele tem um relacionamento com o Pai, com o Senhor. Ele entrega todas as coisas a Deus porque ele sabe que tudo é do Senhor. Ele sabe que tudo é para Deus, então tá tudo bem se isso aqui não der certo porque é para Deus, e se der certo, glória a Deus. E ele sabe que nada deve tomar o lugar no seu coração, nada deve tomar o lugar que é unicamente do Senhor. Todas as coisas estão rendidas a Deus. Ele é sábio e prudente, ele tem cuidado com os outros, pensa nos outros antes de pensar em si. Ele, de fato, serve aos irmãos, não para que venha a ganhar algum galardão dos homens, mas porque ele sabe que ele deve servir em amor, com alegria. Ele confia no Senhor, ele descansa mesmo quando tudo falta, porque ele sabe que Deus é suficiente. Ele sabe que basta estar com o Senhor. Ele sabe que a vontade de Deus é maravilhosa, é perfeita, é muito melhor do que a nossa, mesmo que não pareça tão boa assim naquele momento. Mas ele confia e descansa no Senhor. E ele busca sempre por aprimoramento, sempre ser melhor, sempre voltar-se para o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu tenho feito que não te agrada? E, meus irmãos, isso é uma coisa tão difícil de fazer. O problema nem tanto é perguntar isso para o Senhor, é quando o Senhor mostra. É terrível, é dolorido. Faz a gente querer se esconder numa caixinha e não sair mais, porque a gente se depara com quão pecadores nós somos. A gente acha que tá bonzinho, que tá tudo certo. E aí vem, puxa vida, olha como eu estava completamente fora da vontade de Deus. Mas precisamos sempre, buscar ao Senhor e: Senhor, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda. Senhor, eu não sei fazer isso, me ajuda. Senhor, eu não sei amar os meus irmãos, me ajuda. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. O Senhor, ele está disponível, disposto a nos estender a sua mão, principalmente quando nós chegamos a ele em arrependimento, entendendo que nós precisamos da sua misericórdia. O verdadeiro adorador, ele ama ao Senhor acima de todas as coisas e o adora com todo o coração e entendimento, pois sabe que somente Deus, o Senhor, é digno de adoração. Amém? E agora que nós vimos um pouco sobre o louvor e a adoração nesse seu sentido da palavra, e enfim, os irmãos vão conhecer um pouco mais do louvor na liturgia do culto. O louvor instituído pelo Senhor, a igreja, como a igreja o adora, como o adorou ao longo de todos os séculos. Todas as coisas são importantes, tudo é maravilhoso, precioso. O Senhor é digno de todas essas coisas e até mesmo desse conhecimento que nós estamos tendo aqui. Isso mostra que nós temos um anseio por servir melhor ao Senhor. Amém?